Boa noite a todos. Vamos ver se agora eu melhoro o discurso. Bom, eu agradeço a presença de vocês nessa edição do programa MAC Encontra os Artistas, que é um trabalho colaborativo entre o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e o Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas da ECA USP. Desde 2010, a gente vem organizando esses encontros semanais com artistas das mais variadas gerações, que são convidados para que façam seu depoimento sobre sua obra, suas relações com o circuito, enfim, com questões que são relevantes para o entendimento sobre o seu trabalho e a sua inserção. Hoje a gente recebe um artista muito significativo, não apenas pela qualidade do trabalho dele, pela obra que ele vem desenvolvendo já há algum tempo, mas também porque o Fajardo até 2011, até o ano passado, foi professor do Departamento de Artes Plásticas aqui da ECA, na Universidade de São Paulo, o que torna o seu depoimento ainda mais interessante para que a gente possa, inclusive, se for o caso, discutir questões sobre o ensino da arte, enfim, sobre o artista na universidade. Eu imediatamente passo a palavra para o Fajardo, sem apresentá-lo formalmente, porque eu tenho certeza que vocês já o conhecem, e depois do depoimento do artista, a gente abre para perguntas e discussões. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Tadeu. É uma honra para um artista ter pessoas que estejam interessadas em ouvir sobre o trabalho dele. É uma honra efetiva. É para mim também uma honra estar aqui no MAC e poder usufruir da presença de vocês e da companhia de vocês. Eu, na verdade, Tadeu, vou continuar dando aula na graduação, viu? A partir do segundo semestre, eu adoro dar aula na graduação. Eu prefiro até esse contato com o jovem que está iniciando do que um contato com pessoas que já têm, também muito interessante, mas que já têm um caminho andado. Eu pensei o seguinte, eu pensei várias coisas. Bom, a primeira coisa que eu pensei é que, diversamente de vocês fazerem perguntas depois, eu vou pedir para vocês me interromperem. Simplesmente a gente para de falar, isso aqui está tudo gravado aqui, não tem erro, a gente para, você faz a pergunta na hora que está te ocorrendo, e levanta o braço e faz pergunta. Eu não estou acostumado a dar aulas formais, eu estou acostumado a fazer seminários. Isto é, o seminário, como eu faço, exige a participação direta das pessoas que estão comigo. Então, a maneira que eu pretendo desenvolver, aí eu conto com a ajuda de vocês, não adianta ficar com cara de paisagem aí tudo quieto, vai ter que falar, tá bom? E também outra coisa é que eu tenho um tempo determinado aqui. Eu não tenho pressa, aliás, eu passei da idade de ter pressa na minha vida, eu devo falar para vocês que daqui para frente não devo ter muita pressa. Bom, então, o que eu vou apresentar para vocês eu pensei em apresentar algo que tem que ver em sequência com a minha vida profissional, mas eu não gosto muito de historicizar o meu trabalho, para ser honesto com vocês. Então eu vou um pouco misturar as coisas, na medida do possível, na medida de como vai rolar a nossa questão. Eu dei esse nome para o encontro com vocês, contradição e complexidade. Na verdade, eu estou... Hein? Complexidade não está certo? Complexidade? Complexidade? Pumba! Tradição e complexidade é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem, mas nos anos 60 tinha um arquiteto, complexidade, você viu agora e não viu lá em casa, né? Complexidade e contradição, invertido, eu escrevi invertido aí, mas de propósito, é um famosíssimo livro de um arquiteto americano chamado Robert Venturi. Ele foi um arquiteto que fez transformações importantíssimas na arquitetura. Ele pensou que a arquitetura não deveria ser formalizada a partir dos cânones recentes da modernidade. Ele achava que complexidade, divergência e variedade interessava muito a ele. O meu trabalho ele surge num momento em que complexidade, variedade e diversidade estavam em pauta.
O meu começo, ele é nos anos 60. E a minha formação inicial, ela tinha complexidade, variedade e diversidade, e ela não estava calcada diretamente no que se desenvolvia no final dos anos 50, início dos anos 60, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Então, desde o início, eu e a minha geração colocamos muito em questão e muito em pauta as condições discursivas da arte naquele momento. A primeira exposição que eu fiz foi em 1966. A primeira exposição, e foi num grupo chamado Rex. E eu mostrei nesse grupo Rex vários trabalhos. Na primeira exposição que nós fizemos, em 66, chamava-se Descoberta da América, porque era em outubro. A América foi descoberta em outubro, não é isso? Ou era agosto? Eu não sei muito bem, mas enfim. O que eu apresentei, entre outras coisas, foi isso aqui. Dá para ver muito mal, né? Ah, dá. Você está vendo que tem um cubo dentro de outro? Não dá para ver, né? Pois é uma droga. Então, deixa eu fazer uma interrupção, eu vou ter que andar até ali e já volto, tá? Você está me acompanhando, né? Estou indo devagarinho. Eu trouxe para vocês o trabalho que eu fiz em 1966. Esse trabalho aqui, portanto, bastante velho. Mas eu devo dizer para vocês que ele também é bastante novo, porque é claro que é um trabalho que o que eu vendia na época, na verdade, eram as instruções para montagem do trabalho. Então, com essas instruções, eu montei esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse trabalho esteve, esse que eu estou abrindo aqui, mais fortemente, ele esteve na última Bienal de São Paulo, naquela parte que tinha que ver com a Rex. Vocês conhecem a Rex, sabe do que eu estou falando? Mais ou menos? A Rex foi uma experiência. Foi uma experiência de artistas trabalharem com uma galeria que se colocava diretamente com o público. Não tinha intermediário. Então, era uma galeria que teria a ideia de gerir os próprios negócios e se relacionar e apresentar os trabalhos sem o filtro de um terceiro. Então, deixa eu mostrar para vocês, agora eu vou ter que andar um pouco. Esse trabalho antigo que eu fiz, eu não sei se dá para ver. Não, é bom. É porque ela tá. Você sabe que ela é presidente do clube. Tá bom aqui, meu amor. Ah, está da luz, é Vocês estão verdade. vendo? O que eu fiz aqui foi, nesse cubo, eu desenhei em cada uma das superfícies uma linha, de maneira a que você vê dentro uma outra forma geométrica. Esse trabalho é importante para mim, tanto é que eu trouxe ele aqui para vocês verem. Ele é importante por tantas razões. A primeira delas eu já mostrei. Eu não construía o trabalho, eu dava instrução para ser construído por alguém. Esse aqui, por exemplo, eu jamais teria a competência de fazer um trabalho tão bem feito como esse. Então, a primeira coisa que tem nesse trabalho que eu julgo interessante é que eu abri mão da fatura, da feitura. Aquilo que caracteriza a arte, que é o fato de ser única, de ser feita, estou falando de 1966, né? De ser única, de ser feita por um artista e ter a assinatura dele. Ser autêntica e ser única é a característica da aura na obra de arte. Aquilo que o Walter Benjamin classificou como um acontecimento que no início do século XX estava se perdendo pelo fato da reprodutibilidade da obra de arte. Então, esse trabalho, ele nasce com essa condição que me agrada muito. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que não era comum, em 1966, você fazer uma obra de arte que não usasse os materiais canônicos. Tinta sobre pedra, madeira, mármore. Isso aqui eu uso um material industrial e um componente de uma fatura industrial, quase pouca coisa manual. Então, esse aspecto da industrialização do trabalho, eu acho uma coisa que eu dou muito valor. Tem outra questão que eu acho curiosa, mas... eu esqueci, desculpe. Quer que eu repita tudo? Eu posso repetir rápido. Puxa, desculpem. Bom, esse trabalho é importante por 3 ou 4 razões. Eu vou repetir.
rapidamente, para benefício do Maurício. A primeira delas é que é feito com material industrial. A segunda delas, que é a primeira, na verdade, é que eu não fiz o trabalho, eu mandei executar fora. Eu devo dizer que nada disso eu comecei, apenas uma característica que eu estava fazendo também. Eu não inventei isso, mas é do momento que eu estava trabalhando. Eu acho que o primeiro artista que eu me lembre que fez um trabalho mandando por telefone ser construído foi o Tony Smith, com o famosíssimo cubo dele chamado DAI, talvez, porque foi em 56. Bem, então eu estava explicando que um outro aspecto é o fato de que esse trabalho ele não é um trabalho feito manualmente, ele é feito industrialmente, eu encomendo, mando fazer, que foi o que eu acabei de falar. Outra coisa é que o material é um material não nobre em obra de arte. E, finalmente, o aspecto que eu estava falando, quando peguei o microfone de novo, qual é o aspecto? Ah, bom, você quer que eu volte? Sim, então eu citei o Walter Benjamin. Eu falei que a perda da aura significa que o trabalho não tem autoridade da assinatura e não é único, não tem unicidade. Mas o que mais me interessa nesse trabalho é uma relação que não é daquele momento que eu fiz, mas que está no meu trabalho. É a relação entre atual e virtual, que eu vou falar muito aqui, nos meus trabalhos. Você tem a realidade, você tem o real. O real, tudo que ocupa espaço no real, eu vou chamar, não sou eu, isso aí todo mundo sabe que bom, eu vou chamar de atual o que ocupa um espaço efetivo. Eu, por exemplo, sou atual aqui, eu estou na cadeira. Essa imagem aqui virtual não ocupa um espaço efetivo, é uma imagem. Então, o que eu tenho aqui é uma relação entre atual, o cubo, e o virtual, o cubo inscrito dentro. Aí você vai falar para mim, como que não é atual? Ele está inscrito dentro. Está os lados, não o pensamento cubo. A imagem cubo, falso, você vê lá, mas efetivamente são linhas nas superfícies. Isso é algo que vai me acompanhar o tempo todo. Agora, quando eu fiz essa exposição, eu fiz esse trabalho. Deixa eu te falar outra coisa. Vocês viram que eu eu faço instrução. Eu, quando fiz esse trabalho, eu pensei, na minha ingenuidade, que eu fiz 100 instruções. Eu imaginei que eu ia ficar rico. Imagina eu vender cada um por $1.000, $100.000. Bom, eu estou no número 32 ou 36, eu devo falar para vocês. Bastante tempo depois. Muito bem. Esse trabalho foi exposto na mesma exposição, na mesma exposição que eu coloquei o Neutrol. Aliás, o único trabalho que eu dei título. Deixa eu pegar aqui a minha cola. Aqui eu tenho as datas de todos os trabalhos que eu vou apresentar para vocês, que eu não consigo guardar, claro, todos eles. Essa pintura ela tem a seguinte característica. Vocês estão vendo que tem uma figura cor de laranja. Essa figura, entretanto, não foi pintada. É uma placa de acrílico que eu apoiei na superfície da tela. Depois vocês estão vendo que tem pintado uma espécie de alegoria à bandeira brasileira. E você tem aquela certa paisagem no fundo que vocês veem que ela muda de cor. Uma hora ela fica cinzenta. É que tem uma chapa de acrílico com o mesmo recorte da pintura aplicado a 5 centímetros de distância. Deixa eu mostrar outro trabalho que eu acho que tem que ver com esse. Esse trabalho, todos os que eu estou mostrando para vocês são do ano 66. Eu não vou continuar mostrando só coisas assim, mas é que aí eu quero colocar questões que ocorreram para mim naquela hora. Esse trabalho, como vocês estão vendo, é uma figura, são duas figuras, sendo que a figura masculina está agredindo a feminina. Parece que ele vai, de algum jeito, enforcar a figura. Tudo bem, isso é a narrativa que tem aí. Mas a maneira como eu materializei a coisa que me interessa. Eu peguei o papel e recortei, dobrei o papel como se fosse uma cortina. Então vocês veem que no trabalho anterior e nesse trabalho tem duas situações de suporte. Um é o suporte pictórico tradicional e o outro é o suporte material, da materialidade que eu estou usando como no cubo. Aqui tem outro trabalho, um pouco mais recente, de 68, que diz a mesma coisa. Isso é uma escultura. Essa escultura, ela abraça essa parede. Como é que eu vou falar para vocês?
ela abraça essa parede aqui. Ela vem lá de trás, sobe, depois eu vou mostrar a imagem ao contrário. Ela sobe, vem pelo teto e cai. Então vocês veem que a condição atual do espaço é que me levou a fazer um trabalho numa forma de pórtico que você passa por baixo. Esse trabalho tem duas questões. Além da questão de estar fincado no real, foi o primeiro trabalho que eu fiz que levava em conta a sua fisicalidade. Ele é feito e, de fato, você passa por aqui. A materialidade, a fisicalidade, a relação com o espectador, são questões que vão habitar o meu... E a temporalidade também, são questões que vão habitar o meu trabalho daí até hoje. Bom, deixa eu mostrar. Ninguém quer fazer pergunta? Senão eu fico falando aqui, feito pobre na chuva. Essa é uma imagem muito mais recente, de 2011, por aí, numa exposição que eu fiz no Marques, no Museu de Arte Contemporânea, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Vocês vão que é o mesmo trabalho, só que aí eu deixei de ter o teto. Então ele está simplesmente apoiado no braço dele. Ele teve que se adequar às condições atuais. Quer dizer, ele foi feito como um site específico, ele foi feito para um lugar específico. Mas aí ele constrói a sua relação nova nessa configuração posterior. Aqui tem um trabalho em que eu faço uma pintura que não usa o suporte tradicional, mas várias placas e folhas de madeira, que é um trabalho que eu gosto muito. Eu não vou abandonar, outro aspecto do meu trabalho, eu não vou abandonar nunca a superfície. É raro quando eu faço uma escultura. Mesmo essa, ela trabalha com a superfície da parede e do teto. Por que eu não vou abandonar nunca a superfície? Porque o meu trabalho advém da pintura. A minha formação com Wesley é em pintura. Então, eu nunca vou ser um escultor. Eu vou ser sempre algo que tem que... Eu vou ser sempre um artista que opera com o universo da superfície. Então, aí vocês têm um trabalho que ele junta muitas das relações que eu falei aqui, até aqui para vocês. Esse trabalho é... Esse trabalho é de... Onde é que está? 1969. O que eu fiz aqui? Na verdade, esse trabalho eu continuo fazendo até hoje. Eu não tenho nenhum problema de pensar o trabalho com um recorte no tempo, em que o tempo permanece e eu posso fazer ele de novo. Por quê? Porque esse trabalho é um recorte em fórmica. É uma marchetaria. Então, esse trabalho guarda a qualidade de construção industrial, guarda a condição de ser repetido, do jeito que eu quiser. E a relação dele de materialidade, naquele momento, me interessou muito. Fórmica era usada em bar, em padaria. Era um material que não tinha nenhuma nobreza. Então eu pensei, um material que poderia ter algo que a superfície pictórica tem, cor. Cor e uma certa tensão visual que é obtida pelos elementos colocados no trabalho. Nesse período, eu também estava pensando, como eu falei para vocês, na questão da representação. Eu nem comentei nesses casos aqui, mas eu vou comentar agora. Esses trabalhos que eu fiz... Eu vou ter dificuldade, porque eu... Bom, não importa. Esse trabalho é do final da década de 70, início da década de 80. Eu fiz vários trabalhos que, de algum jeito, estavam sendo para mim... colocando para mim a questão da representação. Bom, a representação é a nossa grande herança, a profundidade é a nossa grande herança. Isso vem da Renascença, vem de uma condição humanista, do homem ser o infinito, a representação dele no infinito. O discurso de representação é de uma grande potência e é colocado em questão há muito tempo. Eu queria fazer um trabalho que não se referisse a outrem que não a ele próprio. Isso era uma preocupação nesse momento que eu tinha, era uma preocupação que desenvolvia todas as questões que eu estava então pensando. Esse primeiro trabalho dessas questões que eu estou apresentando para vocês são 3 telas. Cada uma tem 1,5 m por 3,10 m de altura. Portanto, é um trabalho que tem 6 metros, lá vai pedrada, de comprimento. Então, esse trabalho, ele tem uma primeira vez que eu consegui uma coisa que eu achei maravilhosa. Você, para ver o trabalho, você tem que andar na frente dele. Então, eu associei a coisa à sua fisicalidade. Além do que, eu pensei outro aspecto. Ele é encostado na parede.
Se ele é encostado na parede, o que você vê, antes de ser uma superfície que você elide, que você apaga o resto, ele se mostra fisicamente, ele se mostra encostado, ele é torto. E as 3 telas que eu coloquei aí, nenhuma tem que ver nada com a outra. O discurso é rompido no limite da tela, então eu deixava entre cada uma dessas telas uma certa distância. Esse aqui, então, eu gosto muito, porque quase não tem nada, né? As telas do meio é simplesmente uma tela em branco e a outra tela está invertida, está virada ao contrário, com um pano que tinha nessas telas. E, finalmente, esse último trabalho é um trabalho que tem 8 metros de comprimento, então ele é e foi apresentado todos eles numa Bienal. Eu, infelizmente, não vou lembrar um número da Bienal, mas por aí. A do Zanini, exatamente a Bienal do Zanini, exatamente. Aliás, foi uma belíssima Bienal, uma curadoria de primeira. Eu devo falar que eu me sinto muito orgulhoso de ter participado dessa Bienal. Então, vocês estão vendo, as 2 telas pintadas são pintadas com tinta industrial. Também não inventei isso, hein? O Frank Stella, nesse período antes, usava só tinta industrial. A razão dele era diferente da minha. A minha é que eu queria uma superfície que refletisse. A dele é porque era barato. Ele não tinha dinheiro, então ele comprava as tintas que não eram vendidas. Por isso que aqueles trabalhos incríveis do Frank Stella, do período dos anos 60 e 70, tinham cores estranhíssimas. Aqui vocês estão vendo um trabalho em que agora sim, os 2 outros, eu ainda usava o suporte tela. Daqui para frente eu nunca mais vou usar esse suporte. Então isso aqui é feito de Duraplaque, que é um material que é cromatizado já. Eu usava uma tinta industrial que eu mudava a cor do suporte. Então eu tenho a primeira é vermelha, a segunda é amarela e a segunda é azul. E a terceira é azul, só que eu punho as cores sobrepostas no contrário, né? Não na complementaridade exatamente, mas enfim, em cima do amarelo está o vermelho. Esse é um outro trabalho do período. Esse aqui eu gosto muito, porque esse trabalho foi uma encomenda. Eu trabalhava com Lisestrina nesse período e nós iríamos fazer uma exposição nos Estados Unidos. E eu pensei em um material completamente incrível, que são essas boias de colocar em piscina. Aí o que eu fiz? Eu fui na fábrica e encomendei, porque eu precisava de cores. Ele só tem vermelho, só tinha transparente, amarelo, vermelho e azul. Eu precisava do roxo e precisava do verde. Vocês podem ver que eu não fui tão bem sucedido. Mas o verde está aí, o amarelo na frente e o azul atrás. Aí o que eu faria? Eu pegava esse material, eu punha numa mala, ia para os Estados Unidos e levava tudo. É claro que o meu trabalho, como eu falei para vocês, tem contradição. Então a chapa do meio é uma chapa de aço cortem pesadíssima. É claro que eu não ia pôr no avião a chapa de aço cortem. Eu ia exposição nos Estados Unidos, eu comprava lá. Esse outro trabalho, ainda tem tela, né? Bom, finalmente esse aqui. Eu tenho 100 e tantos slides. Tem uma hora que eu não vou mostrar tudo, tem uma hora que eu vou ser rápido, senão nós vamos ficar aqui até as 10 horas. Mas eu quero pelo menos falar para vocês o que me importa. Até 10. Bom, esse trabalho é importantíssimo para mim por várias razões. A primeira delas é que eu estou usando um material que vai me acompanhar até hoje, que é madeirite. Eu não sei porquê, mas a madeirite me atrai muito. Eu vou dizer para vocês por quê. Primeiro, porque essa cor vermelha é um tingimento que é dado pela indústria para o material não pegar bicho. Mas ele é gozado, porque a madeirite é um material que é usado muito pouco tempo. Você está fazendo uma construção, põe a madeirite e joga fora. Então, esse roxo não é para durar. Então, a temporalidade entrou no meu trabalho aí. Eu sabia que não era para durar. Então, é uma luta contra o tempo, digamos assim. Ele vai mudando de cor, vai mudando de cor. Eu não sei que cor que está esse trabalho atualmente, ele está guardado. Esse trabalho teve incomodado durante muito tempo aqui no MAC. Depois eu peguei para umas exposições, quando eu estava com o patrocínio da Petrobras, ficou comigo. Bom, ele tem 4,20 por 4,20, 4,20 de altura por 4,40. Bom, enfim, 4,40 de largura. O que me interessou nesse trabalho, além da temporalidade, é o fato de que ele trata de algo que não é narrativo, que é o vazio. Ele é vazio. Ele não trata de nada, ele não tem conteúdo nenhum. Más notícias e boas notícias.
A primeira notícia, que eu não sei se é boa ou é ruim, é que quando você tira a narração completamente, você vai ter que pôr alguma coisa no lugar. Eu falei do vazio, mas o vazio ainda é narrativa, viu? Só que o vazio é visual. Agora, o vazio que eu estou falando para vocês é cheio. Ele está dentro da estrutura narrativa. Não dá para falar vazio, vazio. Né? Agora, tem jeitos da gente fazer um vazio que é vazio. Tem formas, mas aí nós entramos num domínio, mesmo que não é da construção, no sentido desse trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um trabalho que eu fiz, que eu imaginei. Eu imaginei esse trabalho, na verdade, como um trabalho do Cildo Meirelles. Porque o trabalho dele tem uma índole política que o meu não chega a ter diretamente. Então, o que eu faço? Eu vou para a divisão. Tem aquela cidade que tem a cachoeira, como é que chama mesmo? Que é limite entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai. Foz do Iguaçu. Eu estava fazendo um trabalho em Foz do Iguaçu, e lá é gozadíssimo que tem um ponto, que tem um marco. E esse marco, ele é um marquinho pequenininho assim. Eu imaginei fazer o seguinte, ir com uma pá, e pegar, tirar o marco e jogar a terra do Brasil no Paraguai, e jogar a terra do Brasil na Argentina. Eu estou fazendo um vazio duplo, porque eu estou fazendo um buraco. Quando eu pensei esse trabalho, eu pensei que, de fato, porque pintura você não dá para fazer vazio. Porque você pinta de branco, não é vazio, tá certo? Uma escultura vazia, o Henry Moore tentou e não conseguiu, e sei lá mais quem. Mas nesse momento desse trabalho, eu percebi que ele era vazio efetivamente, porque o seu olho corria pelas bordas e nunca entrava, digamos, no que seria o miolo dele, que não é mas o miolo dele é o que está entre o U e a parede. Aí eu percebi que eu poderia fazer um trabalho que não se referia a nada além da sua condição física atual. Vamos pensar, eu não tenho conteúdo nenhum como pessoa. Quer dizer, eu não tenho conteúdo. Gato não tem conteúdo, ele é. Simplesmente o ser está antes da representação. Eu vou dar um exemplo para vocês de ser e representação simples. Eu, por exemplo, aqui, na frente de vocês falando, eu só posso atuar sendo eu. Eu não conseguiria me representar com 3 anos de idade. Porque o ser que aqui está ultrapassa a representação do ser que aqui está. Essa foi a descoberta que eu fiz com esse trabalho. Eu acho que foi o trabalho mais importante da minha vida no que diz respeito às consequências que advieram disso que eu pensei. Oba! Qual o nome desse trabalho? Meu trabalho não tem nome, porque quando você coloca nomes nos trabalhos, você automaticamente está colocando uma referência que tem que ver, de algum jeito, com uma estrutura narrativa. Então, nenhum trabalho meu tem nome. O último trabalho meu, e o único que teve nome, foi o Neutral. Mas ele não era bem nome, era para indicar o tipo de acrílico que eu queria que a pessoa comprasse. Então, não tem nome. Esse trabalho é de 79, 80, 81, 83, eu não sei. Mas é por aí. Sabe o que acontece? Eu pus os nomes, eu pus os trabalhos identificados, eu vou te mostrar como, para você ver como eu sou idiota. Eu pus aqui do lado, quer dizer, sabe, esse trabalho é número 22. Aí eu chego no 22 aqui e vou falar para você que é de 1981. Mas quando eu estou passando para vocês a coisa, não dá para fazer essa consulta. Vocês me desculpem, é um mau jeito. Nada é perfeito, né? Vocês lembram onde apareceu o termo nada é perfeito? Nem? Não? Vocês nunca viram um filme Quanto Mais Quente, Melhor? A última cena do filme. Tem importância. É o cara que quer casar com o outro, que na verdade se vestia de mulher, tá? Ele ficou apaixonado. O outro fala, mas eu sou homem. Ele fala, não tem importância, a gente casa assim mesmo. Nada é perfeito. Bom, esse trabalho fez parte de uma instalação. Esse trabalho é outro trabalho que tem muito que ver com tudo. Nós estamos com esse trabalho de 1989. Como é que é feito esse trabalho? Esse trabalho é como se fosse um sabão. Ele é feito de glicerina e outros materiais que entram para dar estabilidade para o material. Só que ele é grande. Esse trabalho ele é muito indicativo de como eu opero. Porque, vamos pensar, eu não vou fazer uma esfera de glicerina de 40 centímetros. Eu não tenho como. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quem faz. Eu descobri que tinha um coreano que tinha uma fábrica de
de sabonete, e o coreano não me entendia, sabe? Eu chegava lá e explicava, ele não conseguia entender, porque é coreano. Só que entrou uma menina aí e falou para mim, ô professor, quando ela falou isso, o coreano abriu o tapete assim, ele faria qualquer coisa, eles respeitam muito essa relação professor-aluno. Aí ele me fez um monte de esferas dessas, mas aí ele fazia. Aí ele falou, para eu fazer essa esfera, eu vou precisar de um molde. Aí eu descobri um francês, muito amigo meu, que tinha uma fábrica que fazia moldes para equipamentos para Petrobras, enfim, para grandes válvulas. Ele fez um molde contrário de uma esfera. Aí eu fiz. Aí quando eu abri a esfera, ela estava rugosa. Aí eu tive que descobrir uma outra pessoa que era um mestre em tornear cerâmica. Então ele fez o torneio, ficou perfeito isso aí, ficou absolutamente perfeito. Por certo tempo. Porque como é higroscópico, ele perde água e absorve água, ele foi se achatando pelo próprio peso. E ele foi perdendo a rigidez dele, ou melhor dizendo o contrário, ele cada vez ficou mais duro, mas de dentro para fora. Então ele começou a quebrar como se fosse um globo terrestre, uma laranja. Esse é o trabalho mais perfeito que eu fiz no que diz respeito à percepção da temporalidade. Aí vocês me perguntam como é que alguém pode comprar um trabalho desses. Eu vendi todos, é uma tiragem escultórica, né? 5. Incrível, né? A pessoa compra com o direito de refazer se quiser ou deixa. Tem vários dos compradores meus que resolveram que o trabalho ia ficar tal como estava, até hoje. Como estava. Bom, esse trabalho aqui é uma homenagem ao Tadeu, que está aqui conosco, porque esse trabalho pertence ao MAC. E é um trabalho que o Tadeu me deu a honra de colocar na primeira exposição, no novo espaço do MAC. Vocês estiveram lá? Bom, esse trabalho ele fala muito de como eu estou operando. E eu vou mostrar depois esse trabalho dentro de uma instalação. Mas eu queria falar bastante dele, porque eu mexo muito com materiais de construção. Isso é um tijolo. Mas é um tijolo para uma construção muito específica, que é lugares que trabalham com temperaturas altíssimas ou com muita acidez. Cada tijolo desse tem 50 por 1 metro por 12 centímetros de largura. Você colocando 2 assim e 2 assim, eles ficam de pé numa posição diversa um do outro. Aí eu peguei o cabo de aço e prendi esses 4 elementos e ele fica direito, em pé. E esse trabalho tem que ver com uma coisa dupla também, que me agrada muito. Isso é carbono. O carbono é esse tipo de material que ele pode ser carvão, ele pode ser grafite, ele pode ser diamante. Aqui, esse trabalho é perto do diamante. Ele é feito numa máquina, ele é duríssimo. Só que só para compressão. Ele é fragilíssimo se você levanta. O trabalho ele não tem estrutura. Então, esse duplo de eternidade, permanência, fragilidade, foi o que me interessou no trabalho. Eu acho que ele apresenta isso. Ele é um trabalho que é sólido, mas ao mesmo tempo ele parece, como é que eu posso falar para você? Não totalmente equilibrado. Instável, exatamente. Esse é um outro trabalho que eu tenho muito prazer nele. São 4 chapas de ferro que eu pus um buraco no meio e a água que sai deles faz uma espécie. São 4 placas, né, perfeitamente planas, de aço cortem, e a água deixa a sua memória. Não é bem memória, é como se fosse uma fotografia. Você vê o negativo do que está em cima, ou melhor dizendo, você vê a árvore que está ali, né, que a gente está vendo. Essa coisa de fazer um negativo da oposição cima e embaixo vai me acompanhar até hoje também. Aliás, vai muito, porque agora eu trabalho principalmente com material que é espelho. Bom, deixa eu passar para frente, eu não vou mostrar tudo para vocês muito lentamente, porque isso aí eu vou mostrar de novo, mas é um material muito estranho, é um material que é cipó. Esse trabalho também tem uma materialidade muito, que eu gosto muito, que é essa placa de ouro, esse material de ouro que eu coloquei. Isso foi uma das primeiras, não foi bem uma das primeiras, mas eu fiz uma instalação que eram 4 trabalhos que usavam granito e mármore sobrepostos, com certas ações, e eu fiz uma brincadeira com o Tales de Mileto, porque cada um tinha que ver com um dos princípios do Tales de Mileto. Esse aqui é o fogo. Você não entendeu por quê? O ouro. Bom,
Aqui você tem também algo que vai me acompanhar muito, é vidro e pano. Os judeus, eles costumam cobrir, quando morre alguém, isso eu fiquei sabendo depois de ter feito o trabalho, uma amiga minha que me explicou, com um pano, aquilo que é espelho, que reflete. Esse trabalho ele tem uma condição de reflexão e o pano aí colocado impede essa reflexão, ele está todo pressionado também. Esse também tem uma situação bem parecida, eu volto a falar desses trabalhos depois. Senão eu vou ficar muito demorado aqui com você. Não estou, não, até que está aceso, está legal. Bom, isso aí é um trabalho que eu uso, como eu falei para vocês, material de construção, que é o tijolo. Esse trabalho tem um princípio, não só esse, mas eu tenho um outro, tá bom? Esse trabalho tem um princípio muito curioso, é um princípio de simplesmente usar o atrito do material. Então você põe um tijolo aqui, põe outro tijolo aqui, fazendo um trio, o do meio é seguro pelos outros dois. É simples. Então eu pensei assim, pensa 4 tijolos. Se você puser no chão 4 tijolos, um aqui, outro aqui, eu não sei se estão me seguindo, outro aqui, vai ficar um buraco no meio. E eles ficaram lá 4. Aí eu ponho em volta desses, ao contrário, eu ponho mais 8, 16, 30, até chegar no número que eu quiser. Aqui eu cheguei à distância de 4,20 metros. Aqui tem 4,20 metros de lá até aqui. E aqui tem 1 metro de altura. Vocês estão vendo? Aí eu pus o primeiro plano, com 4,20. O segundo plano, eu não pus os 4 primeiros. O terceiro, não pus, etc, etc, até chegar no último, com um elemento só. Eu pensei, é um pensamento egípcio esse aí, na verdade, porque a maneira mais simples de você fazer uma estrutura é dividindo ela dessa forma, né? Bom, e aliás, eu tenho que ver com os egípcios mesmo, porque é uma pirâmide invertida, esse trabalho. Nada, é só atrito, não tem liga nenhuma. Onde está o trabalho? Onde está o trabalho? Essa é a questão. Tem um trabalho desses que está no Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, em Recife. Quando eu fiz as várias exposições que eu ganhei um patrocínio da Petrobras, a primeira eu fiz em Recife, a segunda eu fiz no Solar do União, na Bahia. A terceira eu fiz no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A quarta eu fiz no Rio Grande do Sul, no Museu de Arte Moderna, Aldo Malavalha, né? E o último eu fiz na Pinacoteca. Para cada um desses lugares, eu doei um trabalho, em sinal de agradecimento por receberem meu trabalho. Isso fazia parte da proposta que eu tinha feito para a Petrobras, é deixar um trabalho in situ em cada um dos lugares e fazer em cada um dos lugares uma apresentação pública da exposição. Essas exposições estiveram na curadoria da Sônia Zaunstein Goldberg, que dá aula na Artes Plásticas. Isso aqui é uma versão que tem tudo que ver com a Sônia, porque esse é um lugar que originalmente foi ela que pensou que poderia ser um lugar de exposição, que é a Capela do Morumbi, que atualmente tem um trabalho maravilhoso da Lúcia Có. Belíssimo trabalho. E eu tive a honra de começar esse projeto. E eu fiz o mesmo, aliás, a primeira vez que esse projeto se tornou público foi aí. Esse lugar é incrível, porque é taipa de pilão, as paredes originalmente. Então, tijolo, taipa de pilão, tem uma conversa e um discurso magnífico, maravilhoso. E ele tinha um comportamento desse jeito que eu achei que ficou muito bom. Bom, agora eu vou mostrar instalações para vocês. É bom eu definir o que seja instalação. Deixa eu dizer instalação por um jeito que eu acho gozado. Eu estava, no sábado passado, eu estava numa festa. Eu estava discutindo com uma mulher, uma moça muito interessante. E ela falou, você viu a exposição do Portinari? Eu falei, eu não gosto do Portinari. Você não gosta do Portinari? É uma droga o Portinari, eu falei. Mas como você acha uma droga o Portinari? Eu acho que o Portinari, ele é diluidor do Picasso. Eu só falei mal do Portinari. Mas não satisfeito com isso, nós somos uma festa, hein? Eu cheguei e falei para ela, e olha, eu não gosto de Cavalcante também. E fui em frente. Nem a Tarsila sobrou. Eu falei, qual é a herança que nós somos? Mas isso aí, olha, não pensa que é assim. Eu estou falando para você porque a Tarsila, eu acho, desses exemplos aí, uma baita de uma artista que eu adoro. Aí ela falou, e você faz o quê? Você faz pintura? Você faz escultura? Eu falei, não, eu faço instalação. Ela falou, mas isso não é arte. ela me devolveu. Aí eu falei para ela, você tem toda razão, não é arte. E não é mesmo.
Se você pensar a arte como algo que cria um tipo específico de relação, vamos pensar, o que é arte, né? Não vou falar o que é arte, espera lá, desculpem. Mas o Tadeu aqui pode esquecer. Mas eu posso dizer para vocês que normalmente a gente pensa a arte como algo em que você vai ficar na frente interpretando. Você pensa que existe uma hermenêutica, como de fato existe. Você sabe o que é hermenêutica? Vocês sabem tudo, hein? Você sabe o que é hermenêutica? Não? Eu não falei para vocês me interromperem, pô. Eu falo hermenêutica, pô. Hermenêutica tem que ver com Hermes. O Hermes é um deus grego. Ou tem que ver com Tote, o Teútio, que é um deus egípcio. Ou tem que ver com o deus, o mesmo deus, como é que chamava ele em latim? Ele é o Mercúrio. O Mercúrio todo mundo conhece, tem asinhas nos pés. O que fazia o Tote? Ele fazia o seguinte, ele era um mensageiro de Deus. Então você tem os seres humanos, tem o Hermes e tem Deus. Deus não fala. Deus não precisa se comunicar conosco. Então como é que nós nos comunicamos com Deus? Isso é a Idade Média, o pensamento da Idade Média. Ora, você precisa de um intérprete que vai dizer para Deus o que você quer, e ele vai, no modo dele, falar para nós o que ele pensa. Então, a hermenêutica é um pensamento, inclusive religioso, na Idade Média, em que você interpreta a palavra divina. Então, quando você está na frente de uma pintura, não é uma palavra divina, mas viu, durante muito tempo. Você produz também uma hermenêutica, você vai interpretar o que lá está. A minha amiga tinha toda razão em falar que o que eu faço não é arte, porque não tem hermenêutica possível, não tem interpretação. Você está em relação a. Você não está interpretando. Vamos dizer, você tem... Eu falei para vocês do cubo do Tony Smith. Eu vou falar para vocês agora uma escultura, o Davi do Michelangelo. O Davi do Michelangelo é uma maravilha. Vocês sabem que tem dois. Tem uma na Praça da Senhoria, né? E tem outro na academia. Você vai olhar o Davi do Michelangelo e você dá a volta no Davi do Michelangelo. Vamos pensar agora o Tony Smith e um cubo. O cubo tem 2x2 aqui, de ferro. Você dá a volta no cubo também. Mas tem uma diferença. Quando você dá a volta no Davi do Michelangelo, você está num processo de conhecimento. Você quer ver a bunda do Davi. Quando você está na frente do cubo do Tony Smith, você dá a volta, você sabe que um cubo é um cubo, não é possível que você queira ver a bunda do cubo. Não tem esse procedimento, tem outro qualquer no lugar. Você anda em volta do cubo porque você quer ver a sua relação com ele. É uma relação fenomenológica. É uma relação que você tem ali. Não é uma situação cognitiva, mas fenomenológica. Eu vou mostrar para vocês. Dá a mão. Quem é que está dando a mão? Nós dois. Essa relação que tem esse tipo de coisa que eu faço, são os dois em relação. Por isso que eu preciso do espaço real e da temporalidade, do tempo efetivo. Porque é uma relação que nem vocês dois têm, ou sei lá quem. Então, isso que eu estou procurando. Então, a minha amiga disse muito corretamente que meu trabalho, nesses termos, não é obra de arte. Agora, é outra. Mas aí a gente tem que abrir, como foi feito nos anos 60, 70, como a arte atualmente. Nós conhecemos, tem diversidade, variedade, tem contradição e assim por diante. Porque nós convivemos com trabalhos que podem ser maravilhosos, que têm uma estrutura cognitiva, que tem algo a ser interpretado. Nós, inclusive, todos nós ficamos com uma certa dificuldade em saber quando você está com um gato na frente ou quando você está com algo que é para ser interpretado. Não dá para interpretar um gato. Né? Então, essa foi a primeira instalação que eu fiz. Foi num programa chamado Espaço ABC, foi feito no MAN do Rio, e eu fiz vários trabalhos que todos tinham características em comum. Todos tinham o formato quadrado, todos tinham, a não ser se vocês estão vendo aí que tem 1,20 m, porque são lâmpadas, a do meio. Todos tinham 90 por 90 e todos tinham que ver com o processo de arte, tinham que ver com o processo perceptivo e tinham que ver com uma materialidade diferente. E todos estavam numa sala, eram 8 trabalhos numa sala enorme, maravilhosa. Era interessante, porque os trabalhos eram pequenos em relação à sala. Se você entrasse na sala, você mal percebia os trabalhos. Devo dizer que isso é uma característica do que eu faço. Às vezes você não percebe que ele está lá.
porque você não está tendo a relação ainda. No momento que você percebe, você tem uma relação efetiva. Esse aí, vocês estão vendo que é um tipo de luz fortíssimo, com esse vermelho aí, que se vocês olharem atrás, vocês vão ver que esse vermelho cria, no concreto do MAN, a complementar, verde. Então, ele tinha uma intensidade muito forte de vermelho. Eu, quando fiz esse trabalho, eu consultei oftalmologistas e físicos para saber se teria algum tipo de dano visual. Eu não sei se vocês sabem, mas a cor é um fenômeno que, quando você vê o nervo óptico, manda uma informação para o cérebro através de uma espécie de canal elétrico em que você tem ali ácido retinóico. E ele dá um sinal positivo ou negativo, conforme a situação, e quando você usa uma fonte de luz muito intensa, acaba a carga de ácido retinóico, e o que você vai ver vai ser a cor complementar. Então, esse trabalho, aqui eu vou só explicar muito longamente, esse trabalho tinha que ver com o fenômeno científico da percepção. A ideia da cor, a ideia científica da cor, é do final do século XIX. O primeiro que pensou isso foi um pensador, um físico chamado Eugène Chevreul. O Eugène Chevreul foi contratado pela Gobelin, que fazia tapetes, porque eles queriam saber por que que uma cor, um vermelho, quando de repente você punha um fio verde, criava uma zona cinzenta. O que acontecia? E ele desenvolveu o início da cor que a gente conhece até hoje. Então eu quis pensar esse elemento da superfície pictórica dessa forma. Bom, esse aqui é muito engraçado. Esse trabalho, eu devo te falar que eu trabalho com humor. Eu acho que esse trabalho aí... Bom, enfim. Ele tem um motor atrás e ele fica parado. Esse motor ele vai funcionar de vez em quando em tempos aleatórios. De repente ele faz assim, tuft. Tuft. Eu quis fazer um trabalho em que o movimento não fosse de representação, fosse efetivo, não fosse virtual, fosse atual. A primeira vez que eu expus esse trabalho foi numa exposição na Lesestrina, e tinha um cara, era muito comum, muito uísque, né? O cara estava tomando uísque e estava olhando para o meu trabalho, de repente eu estava do lado dele, ele mexeu, o cara olhou para o uísque, eu juro por Deus, isso é verdadeiro, o cara olhou para o uísque, olhou para o trabalho e ficou olhando, esperando que mexesse. Demorava 15 minutos, eventualmente. Coitadinho. Esse aqui também tem a coisa da virtualidade, porque são duas chapas de acrílico moldadas, e a da frente é transparente, a de trás amarela, e você vê duas vezes a sua imagem, na frente e refletida atrás. Ver duas vezes a sua imagem como é que eu posso falar para vocês? Diluir a questão da representação espelhada é um assunto que eu trabalho muito. De querer construir... Vocês vão ver isso, eu vou mostrar vários que têm isso. Esse aqui é pigmento puro. E esse aqui é glicerina, então é um material higroscópico que vai mudando com o tempo, da mesma forma que a esfera. Esse trabalho aqui é uma chapa de metal que eu punha o terminal, eu punha um terminal de alto-falante sem a película de vibrar, porque o que ia vibrar era esse ferro galvanizado. E aí eu ligava naquela caixinha que vocês estão vendo, que mandava um sinal que fazia a coisa vibrar. Tem mais vários aí, mas eu vou mostrar só esses para vocês. Isso aqui é uma instalação que eu fiz com vários elementos num lugar que é a Sala Mário Quintana, no Rio Grande do Sul, um lugar maravilhoso, a Sala Mário Quintana. E tem vários personagens que eu já falei aqui para vocês que estão aí. A esfera de glicerina. Aqui tem ela com um trabalho que eu não mostrei ainda, que é um cone feito de cerâmica, que tem esse pano esticado em cima dele até o limite de ruptura. Lá no fundo tem outro trabalho que eu vou usar muito. Eu vou explicar para vocês porque não tenho nenhuma imagem muito próxima dele. Pensa argila. Você faz uma espécie de pão de argila. A argila ela vai perder cerca de 15% em termos de volume pela perda da água. Então, se você põe uma forma como essa, um pão que vai de cabo a cabo de algum lugar, o que vai ocorrer é que ela vai se romper em pedaços e aí o trabalho fica definitivamente inacabado, para falar uma frase famosa para você. Quem é que falou definitivamente inacabado? Quem que foi? Chuta. Quem pode ter falado isso? Quando o Marcel Duchamp fez o grande vidro, queria levar para a casa
da compradora, a Catherine Dreyer, ele pôs o transportador pôs deitado o vidro, não se põe assim, o vidro arrebentou todo. Aí ele voltou para o ateliê dele, fez um sanduíche para os outros 2 vidros e falou: agora esse trabalho está definitivamente inacabado. Ele vendeu o trabalho e não terminava nunca. E a compradora queria o trabalho, né? E aí ele ficou muito satisfeito de não ter que terminar nunca mais o trabalho, definitivamente inacabado. Aquela grade que está lá, lá no fundo é feita de um material de construção, é para fazer lajes. E eu joguei pigmento nesse trabalho, e o pigmento ficava colado no trabalho e dava uma cor intensa e aveludada, porque o pigmento não tinha nada, a não ser uma cola na superfície, era uma cola que é uma cola especial, que ela some. Então o trabalho ficava com o pigmento grudado nele. Eu vou mostrar os trabalhos que eu usei esse material. Oi! Esse trabalho não existe mais. Esse trabalho tem que ser refeito. Eu vou te explicar. Esse trabalho, como é um material que é para pôr no concreto, ele enferruja muito, muito. E o que não é problema nenhum. Mas quando você termina a exposição, o melhor é você tirar o pigmento do trabalho, porque ele vai inundar tudo, porque é um pigmento leve que eu uso. Então, um pigmento leve que eu uso, ele enferruja. O pigmento vai sumindo, vai volatilizando no ar, é uma coisa... É terrível, porque em determinadas circunstâncias ele pode sujar o lugar todo. Então, o que eu fiz foi guardar esse trabalho. Quando alguém quiser o trabalho, eu faço, e se o museu está interessado, a gente faz. A gente faz esse trabalho, não tem problema nenhum. É um trabalho que eu gosto muito, e no momento eu não tenho versão nenhuma dele. Esse aqui está no MAN. Esse trabalho pertence ao MAN. Ele tem 3 versões. Uma está no MAN, outra versão está numa exposição no México. O que modifica uma da outra é o material. Esse que está no MAN é cerâmica. O que está no México são lâminas de madeira que depois eu torneei, ficando um cilindro que cada elemento tem uma cor de madeira. É muito interessante essa versão. Um casal de amigos estava casando e eu fiz para eles isso aí. Porque, afinal de contas, é a perda da virgindade. Se rompe aquele pano, né? Eu fiquei pensando agora na sua relação com a obra, né? Porque, de verdade, a obra não é exatamente o objeto, mas é a ideia. Porque se você pode reproduzir posteriormente, então é a ideia que fica e não exatamente a obra. Então você acaba criando uma outra relação artista e obra. O que você tem a falar sobre isso? Bom, é uma questão, né? Eu não gosto muito da ideia de o trabalho ser uma ideia, para te falar a verdade. Me parece coisa platônica, sabe? Em que há uma transcendência, em que a coisa já existe antes de existir. Eu gosto da ideia da fatura. Eu gosto da ideia do contato com o mundo e com o atual, com o real. Eu gosto que o trabalho exista. Quando o Tadeu perguntou desse trabalho, você viu que logo fiquei todo interessado, né? Porque eu quero que as relações sejam efetivas, sejam atuais. Eu não quero memória, não me agrada muito o pensamento, não me agrada a memória, mas me agrada a duração. O que é a duração? É aquele pensamento, aquelas relações, aquilo que você vai tendo junto com a obra. Então, por exemplo, me agrada muito existir esse cubo aqui. Me agrada, porque ele está aí. Quer dizer, pensando de novo no Merleau-Ponty, a diferença dele para a mesa é que a mesa você vê o que você vê. Nele, você vê o que você vê e você vê o que você não vê. Você vê o que ele está colocando para você em termos de relação, de fisicalidade, de atualidade. Então, para mim, essa relação é muito importante. Mas, de fato, eu vou me contradizer se eu não falar para você que esse trabalho aqui tem um manual de instrução. Qual é a garantia que a pessoa tem, e eu tenho, e aí eu estou traindo o Walter Benjamin, qual é a garantia que ela tem, que eu tenho de que ela tem uma coisa que ela comprou de mim? É porque ela tem a instrução. Tá bom que é multiplicado, vai tudo bem, né?
Esse trabalho, vocês lembram da pirâmide invertida? Esse aí, ele é também feito do mesmo sistema, foi feito uma exposição na Raquel Arnaud, e aqui o que faz ele ter esse caráter é essa pedra, esse tijolo que está aqui, que fecha o buraco. Sem o que você não tem... Os egípcios, os gregos usavam muito esse sistema construtivo de opor um elemento no contrário e que fecha. Os incas também, claro. Claro. Bom, deixa eu mostrar para vocês vários elementos que tem nessa exposição que interagem todos entre si. Essas placas aqui, Tadeu, essas placas, são 4 placas que no final foram para o MAN, e são elas 4 que você viu aquele trabalho no chão. Quando eu fiz originalmente esse trabalho, as placas não são quadradas, elas são quadradas mesmo, menos uma faixa de 10 centímetros. Então, quando você põe um assim, forma um buraco no meio. Quando eu fiz essa exposição, o ferro tem óxido de ferro. E eu fiz o pigmento azul, e se esse trabalho tivesse tempo, ele ia ficar mudando a cor com o tempo. Isto é, o ferro vinha de baixo para cima. Então, isso aí é uma espécie de pentimento às avessas. Isto é, cada vez que o tempo ia passando, o pigmento interno ia aflorando. Se você olhasse com uma lupa, o trabalho já tinha isso, que é uma característica da pintura, de uma pintura que usa pentimento. Se você pegar uma lupa e olhar o Paulo Passo, o trabalho dele, você vai ver a cor que está atrás. Ele é genial nesse tipo de solução pictórica, né? Claro, eu usei o azul internacional Viclan, lógico. Você acha que eu ia perder a oportunidade de usar qualquer cor? Vocês estão vendo vários personagens que eu já falei aqui, inclusive o trabalho de cerâmica aqui. Isso aqui é um trabalho muito legal, que eu nunca mais fiz, que é o seguinte: eu peguei e fiz uma caixa e comecei a pressionar cimento na caixa. E ficou durante 3 dias a caixa fechada. Depois de 3 dias eu abri a caixa e o cimento já estava absorvendo umidade e já estava virando um cimento sólido, duro. No final da exposição, é claro que quando você abre a caixa, ele perde a sua condição platônica de cubo perfeito, porque começam a cair as bordinhas. E ele era a ruína dele próprio, no decorrer do tempo. Eu me lembro até que no final da exposição, teve uma pessoa que veio olhar a exposição e sentou nesse banquinho, que ele achou que era banquinho, no fundo da galeria. E ficou sentado. Falei, putz, vai cair tudo. Mas não, já estava pedra mesmo. Esse é um trabalho que eu fiz na 25ª Bienal de São Paulo, e ele é um trabalho que ele tem uma característica muito legal. Esse volume que vocês estão vendo. Mas a superfície do volume que tem aí, ela é feita de aço inoxidável. Como é que eu posso falar? É uma textura, tem urdidura e trama. É um pano, mas é finíssimo. Hein? Uma tela finíssima. Isso mesmo, de aço. Então, você vê que só o jeito de você colocar, ela já fica reverberando. Então, o que eu fiz? Eu pensei em fazer um labirinto que não é em linha reta, mas é uma condição que você de fora não vê nada. Aí você entra por uma das laterais, por aqui, e você tem isso aqui dentro. Você tem uma espécie de... pode falar labirinto, porque você vai entrando, feito desse material, de aço. Só que dentro tem uma caixa de vidro. E essa caixa de vidro é fechada em todos os lados, inclusive no teto. Aí, quando você dá a volta, você chega numa porta. O ideal, e eu usei vidro contra ruído, o ideal é quando você fechasse a porta, devia você ter o nascimento da visibilidade, porque acabava o som. Então, você tinha uma coisa muito interessante, que as pessoas passando lá por fora, eram uma espécie de caverna do Platão, às avessas, sabe? Porque era isso, era muito legal. E o chão desse trabalho, eu fiz com costaneira de mármore. Então você entrava e era um chão todo incômodo, as pessoas podiam tirar os sapatos, sentir o chão e tal. Esse trabalho, ele é um trabalho que eu gosto muito por essas condições complicadas de construção que ele teve. Foi possível porque era Bienal e tinha patrocínio e tal. Então foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Ele é irmão desse aqui. Esse
Não, não existe mais. São trabalhos que têm um caráter de provisoriedade. Então, essa caixa que tinha dentro de vidro, ela tinha 4x4x4. 4x4x3, ou 3 e pouco. Não era 4 porque o tamanho do vidro vai 3,10, se não me engano. Esse trabalho eu fiz num evento chamado Arte Cidade. E esse trabalho, ele para mim, eu gosto muito dele, no seguinte sentido. Eu tinha vamos pensar essa área aqui, mas era muito maior. O Sesc Belenzinho, eles estavam desfazendo o prédio porque eles queriam fazer uma reforma, que agora tem reforma. Aliás, eu vou fazer um trabalho nesse mesmo lugar para o Sesc Belenzinho em setembro. Depois eu conto e convido vocês. Então, o que eu fiz? Eu fiz, aqui dá para ver direito, eu fiz um plano de vidro invertido para o céu. E o teto, eu destelhei inteirinho o teto desse lugar, porque ia ser destruído, eu poderia fazer isso. Vocês estão vendo o teto refletido aqui. E aqui eu pus 6 por 24 metros de vidro, a uma altura de espelho, a uma altura de 70 centímetros. Depois eu deixei 1,20 m de largura, que vocês estão vendo, daqui até aqui, e aqui eu pus espelhos verticais em toda a extensão com 3 metros de altura. Tudo é espelho. Eu falei vidro errado, é tudo espelho. Espelho, tudo espelho. Então, sabe o que acontecia? Usando um termo do Jorge Borges, você tinha um labirinto em linha reta aí. Porque você se perdia. Era uma loucura. Porque você olhava para frente, se você olhasse de frente, você se via. Mas se a pessoa do seu lado ia para o infinito, para frente. Lembra aquele filme do Orson Welles? Bom, quem é que não vai lembrar? São 2 filmes do Orson Welles. Né? Um é o Cidadão Kane, que ele passa em dois espelhos e vê a imagem dele multiplicada. E outro aquele filme, que eu não lembro o nome, que ele e a mulher estão dentro de um palácio de espelhos, num circo, e tem 2 que estão querendo matar um ou outro. Eles matam todos os espelhos até conseguirem se ver mesmo. Filmaço. Então, outro filme que tem espelhos em profusão e repetições de imagem, o ano passado em Marimbá. Bom, esse trabalho, então, ele era um trabalho que tinha essa coisa. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês uma imagem que você vê, de fato, a inversão aqui. Porque aqui você está vendo o céu. Eu me lembro, eu sempre conto essa história. Tinha um amigo meu que tinha 2 filhinhos pequenininhos. Tinha um menininho, vamos dizer, com 4, 5 aninhos e o outro menininho com 7. Aí o pequenininho chegou na borda do espelho que estava embaixo, olhou, o outro segurou ele e falou: cuidado, senão você cai. Que maravilha. Ponto para mim. Esse trabalho é uma consequência do anterior. Esse trabalho é no octógono da Pinacoteca. Eu fiz uma grande exposição na Pinacoteca, eu tive a honra de fazer essa grande exposição, que ocupou aquele espaço inteirinho do primeiro andar. E no octógono eu fiz um trabalho que era uma mesa de espelhos de 24 por 24 metros. Portanto, era 12 vezes, sei lá, 12 mesas de espelho de 1 por 1 metro. E o octógono tem 6 paredes, sei lá, eu coloquei os espelhos verticais. Esse trabalho é curioso porque esse, de fato, ele é mimetizado com o ambiente, ele reflete todo o ambiente, você não vê o trabalho. Não dá nem para fotografar direito. Eu, quando mostro essa fotografia, tenho que falar para vocês que a intersecção, isso é, os espelhos estão aqui. Quase que a gente não consegue ver. Aí, quando eu estou falando que está aqui, você vê a repetição. Você vai perguntar onde é que está esse trabalho, esse existe. Esse é da Pinacoteca. Esse trabalho não foi destruído porque... Hein? Não, ele foi guardado num depósito, mas pode ser armado quando quiser. Porque a Pinacoteca ela tem teve, né? E vai continuar tendo uma administração impecável. E aí eu tive o prazer de doar esse trabalho para eles. Não foi o que eles escolheram, isso eu doei porque eu quis. Também é grande doação, não é onde que eu ia guardar essa coisa toda. A esse irmão desse. Aqui está outra visão do trabalho. Ah, claro, esse é... Mas você vai ver que não é tão verdadeiro, porque, como eu falei, eu expus em vários outros museus, no mesmo ciclo do patrocínio da Petrobras. Então, esse trabalho teve em todos os museus, eu vou te mostrar agora como ele ficou nos outros.
Está vendo ele visto de cima aqui na Pinacoteca? Eu fiz no octógono, tem essa visão incrível de cima. Bom, esse aqui é um outro. Vocês veem que eu estou insistindo no mesmo assunto. Isso aqui foi feito do Mercosul, numa das exposições do Mercosul, e o que eu fiz foi um chão de espelhos que você subia nele. A ideia era subir. Então, a plataforma era mínima, era de 12 centímetros, 15 centímetros, e é claro que esse espelho é de acrílico, não é de vidro. Então, você está vendo o início do trabalho, quando eu terminei a construção dele. Idem, aqui você já está vendo o uso do trabalho pelas pessoas. Ele vai mudando o caráter dele. Então, esse trabalho é o trabalho mais bem sucedido que eu fiz no que diz respeito à reflexão sobre o tempo. E aqui estão os atores que me ajudaram a transformar o trabalho numa quase completa opacidade. Porque criança ficava mexendo nesse trabalho, é claro, né? Aqui são vários trabalhos que eu fiz de instalação. Aqui o mesmo trabalho de espelhos no Rio de Janeiro. Eu vou passar rápido para a gente passar para a gente conversar. Aqui no Margues, como ficou o trabalho refletindo aquela clarabóia incrível que eles têm lá. Aí ele está Esse aqui é um trabalho que eu fiz no Centro Cultural São Paulo. Eu não vou comentar muito esse aqui. Esse é muito recente, também no Centro Cultural São Paulo. Esse trabalho eu adoro, mas aí eu vou te confessar que não é que eu adoro o trabalho, eu adoro as fotografias que eu fiz. Porque eu descobri que eu não vou mostrar que esse universo mais recente para mim, eu vou mostrar muito pouco, que é o da fotografia, que eu estou fazendo muitos trabalhos de fotografia. Eu me dei conta, isso aqui simplesmente é o mesmo trabalho eu usei os mesmos espelhos da Pinacoteca, fiz uma estrutura não muito alta no chão, mas o bacana são as colunas que tinha aí. E depois desse trabalho, ele tinha uma coisa que tinha minha respiração. A respiração fazia parte. E eu projetava luzes, essas luzes de palco, em cima do trabalho, e tinha uma coisa louca de cor para tudo quanto é lado. Aí que eu fiz a fotografia em branco e preto. O fotógrafo que eu costumava trabalhar, ele foi lá e não conseguiu fazer boas fotografias. Então aí eu fiz isso ao mesmo tempo e eu adorei o resultado que tinha aqui. Não, eu acho que não, viu? Eu acho que não está granulado, não. Eu tinha uma máquina. Talvez aqui, né? Aqui, sem dúvida. Aí está granulado, aqui não está. Porque é fotografia com máquina fotográfica analógica. É uma maravilha. Aí eu comecei a considerar a hipótese. Então você está vendo aqui? Ali ficavam umas manchas de cor que faziam aqueles desenhos no fundo. Isso aqui é a última coisa que eu vou mostrar para vocês. É um trabalho que eu fiz neste ano na Galeria Raquel Arnaud. A Galeria Raquel Arnaud nova, ela tem um espaço muito grande. E tem um espaço em cima que é problemático, ele é pequeno. E eu fiz um contrato novo com a Raquel e ela queria valorizar e ter um uso desse espaço. Então eu fiz uma exposição desenhada exatamente para esse espaço. O trabalho que está no meio, que vocês estão vendo, são 12 fotografias de uma piscina em que eu fiz uma ampliação, só que eu não sei como é que chama bem esse material, mas é uma chapa de acrílico que eu pus na frente. Só que ao invés de pôr uma chapa de acrílico normal, eu mandei fazer uma chapa de acrílico azulada. Então esse trabalho tem o fundo da piscina, tem a superfície da piscina e tem um reflexo do acrílico quando você está na frente do trabalho azulado que você vê. Então ele tem esses vários suportes a esse trabalho. E esse foi feito de uma maneira muito simples. Eu fiquei dando a volta na piscina e fotografando um filme inteirinho, com uma Contax que eu tinha, de maneira que eu tinha 24 fotografias. Eu não deu para fazer o trabalho de 24, mas eu fiz um com a metade, 12. Esses 2 vidros do lado é o material que mais está me interessando atualmente e é o que eu vou fazer no meu próximo trabalho. Isso é um espelho estranhíssimo, porque você tem 2 lâminas de vidro e dentro você tem um filtro que ele filtra metade e reflete metade. Então, se nós dois estamos olhando, eu estou vendo você refletido em mim e vice-versa. Eu estou me vendo e estou vendo você. Hein? Ao mesmo tempo, dependendo da intensidade de luz, eu posso só ver eu ou ver só você. Então, eu e o Gabriel estaríamos nos vendo. É claro que eu tinha que ficar um pouco mais levantado para ver o Gabriel, porque ele é um pouco mais alto do que eu.
Mas é isso, a ideia é essa comunicação. Aqui eu fiz uma experiência porque eu quis fechar o espaço. Eu quis dar a esse espaço uma determinada característica. Aí o que eu fiz? Aí estava se vendo ali de perto. Tinha um filme que eu preparei para a exposição também, que não vai dar para mostrar para vocês, e basicamente os trabalhos que tinham eram trabalhos, tinham 1 metro por 50, usando materialidade diversa, espelhos, vidros, panos, e todos eles refletiam você, de um jeito ou de outro. Ou uma imagem única, ou ela multiplicada. Aqui não dá para ver reflexo, porque você tira essa fotografia, sai até a máquina, aí tem que tratar no Photoshop para você ver o trabalho. Como vocês estão vendo aí, você tem uma fotografia no lado esquerdo, e tem um material variado, inclusive aquele aço que eu mostrei para vocês. Aqui tem, do lado esquerdo, você tem uma coisa que eu fiz, um desenho, que é, esse material como é que chama, Vânia? Feltro. E aqui tem um espelho, tem simplesmente um vidro. É nada, porque tem um vidro na frente de um espelho, esse espelho está absorvendo 50%, porque é um filtro espelhado, né? Então você vê a sua imagem aqui multiplicada várias vezes, em vários ângulos. Essa coisa cinza, porque o espelho aí é 30%, 40%, ele absorve de luz. Aqui você tem uma fotografia no lado esquerdo, outra vez um feltro e uma mancha de um material químico. Permanganato de potássio. Bom, esse tem um pano, vocês estão vendo outra fotografia, esse é um backlight. E esse é o último trabalho que me agrada muitíssimo, porque esse não dá para ver. Existe um tipo de vidro que eles chamam de blackout. O blackout é 100% negro. Então o vidro reflete no negrume dele. Então o que eu fiz aí nesse trabalho, eu pus 2 vidros blackouts num determinado ângulo, de maneira que você nunca via o seu reflexo, mas o do outro. E você via numa condição limítrofe da visibilidade. Então foi isso que eu pensei nesse trabalho. Esse trabalho ele é muito bem sucedido. Eu gosto muito dele. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, está aqui. Dúvidas, se vocês não levantaram quietos até aqui, vocês mandam um e-mail para mim. Só que agora nós vamos abrir a nosso encontro aqui para vocês colocarem questões, como o Tadeu ofereceu aqui no início. Tem outro, por favor. Tia Gláucia, Fajardo, a impressão que eu tenho, eu posso dizer que você fala de materialidades variadas, sobrepostas, camadas e tal, mas constantemente eu posso dizer que a tua matéria mesmo é o tempo? Diga. O tempo é a tua matéria? Absolutamente. O que está me interessando, sim. É o tempo. Você tem toda a razão. Eu acho que quando você está trabalhando com a imagem refletida, você está trabalhando com uma virtualidade que te diz respeito em alguma instância. Por exemplo, no espelho. Quer dizer, o espelho, ele é perverso, porque ele reproduz você de um jeito que você não é. Isso é frase do Borges também. Então, a ideia do espelho me agrada muito no sentido de que você nunca tem você mesmo, porque você tem o oposto de você. O espelho te mostra o contrário. Como 2 luvas que você veste a luva ao contrário. Você não se dá conta, também não se dá conta de que o espelho te mostra pela metade do tamanho. Tem coisas que você não percebe no espelho simplesmente porque você não está vendo o que está na sua frente. Você está vendo a imagem do que está na sua frente. Geralmente, no espelho comum de banheiro, a gente não pensa que ele é apenas uma superfície, que não tem uma profundidade muito grande, e que ele está refletindo todo. Você abstrai, você não vê no espelho o que está em volta, o que está em torno, inclusive o que está em volta do espelho. É muito louco o poder de captura que o espelho tem sobre a gente. Então eu comecei a usar o espelho para um pouco perceber as relações possíveis para além dessa primeira relação que você tem. Você sabe que o Roland Barthes falava que a essência da fotografia é o isto foi. Da imagem também, a imagem espelhada também. Eu acho que essa ideia do isto foi ou isso será, essa tensão temporal, para continuar numa citação, deixa eu falar do Deleuze. O Deleuze, você sabe que os gregos tinham vários deuses para o tempo. Um era
O que está me interessando é aquele instante que simplesmente não existe, que o passado é uma lâmina, como é que chama esse Deus aqui? Talvez você me ajude. É o... hein? O Kairos é ótimo, o Cronos é ótimo, não é nenhum dos dois, é o terceiro. Você falou tudo. Eu não sei se você sabe quem é o Kairos, mas o Kairos também interessa, porque é oportunidade. É o instante. Esse não é um instante, esse não tem um momento. Arion. O que ele é? Ele é essa conjuntura entre o passado e o futuro. Simplesmente, enquanto eu estou falando para você, já é passado, já é passado, já é passado, e o futuro é avassalador. É como se você tivesse uma situação que você vê o futuro pelo espelho retrovisor do carro. É doido. Então, Aion, não é Arion, Aion é a questão da temporalidade que me interessa, que é a coisa do espelho, porque não é você. Um pouco que, sei lá, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes acontece, infelizmente, comigo, de eu acordar de manhã e me olhar no espelho, sabe, e pensar o que foi a última coisa que eu fiz ontem. Às vezes é terrível você não ter a última coisa que você fez. Aí você se dá conta daquele que está olhando para você, inquirindo a você algo que simplesmente você não lembra. Como você fala que o seu trabalho é impossível a hermenêutica? É o que eu estou fazendo? Mas a hermenêutica quem está fazendo sou eu. Não é o meu trabalho, sou eu que estou falando isso. Isso aqui é literatura. Mas vamos pensar em literatura porque eu estou usando o verbal. No visual, não dá para você ter isso. No verbal... hermenêutica, mas é claro, você está aberto sempre, qualquer coisa, você vai fazer uma hermenêutica, porque tudo está sujeito à interpretação, nada ultrapassa essa rede. Nós somos interpretantes infernais. Agora, é no verbal, porque na coisa não se dá assim, na coisa você tem um enigma ali. Eu me lembro... Tá bom. Claro, duração, lógico. Absolutamente, absolutamente. A melhor imagem da duração, deixa eu te falar que a melhor imagem da duração que eu conheço também está no Deleuze, no Cristal do Tempo, ele fazendo uma interpretação, uma hermenêutica, se é que pode se fazer, do Henri Bergson. Ele fala que você tem um cone invertido. Pensa aquele meu cone, só que ele está invertido com um ponto só no chão. O ponto é o atual. Só que o atual... ele virtualiza, o ponto atual, ele é uma virtualização da memória. Então, a minha memória é só hoje, porque eu não tenho a memória de ontem, e não adianta pensar como eu era quando eu tinha 5 anos, porque eu sou hoje pensando quando eu tinha 5 anos, hoje. Então, a memória, se eu tivesse toda a memória do mundo, eu seria uma pessoa louca, qualquer um de nós. Nós temos da memória aquilo que a gente escolhe em determinado momento. Então, essa é uma imagem da duração, porque essa escolha, esse lugar, que é uma imagem inacreditável que o Deleuze foi pegar no Bergson. A leitura do Bergson é infernal, é duríssima. Mas se você pegar o último livro do Bergson, com os textos escolhidos do Deleuze, é lá que está a duração melhor. Ou então o bergsonismo. Ou então, sei lá. Mas é tempo. Sim, eu estou muito interessado no tempo. Boa noite. Eu sou o Boa noite, como é seu nome? Eu sou o Paulo. Paulo? Eu fiquei pensando nesse dado que vocês estavam comentando agora, nessa relação do virtual, mas principalmente por aquele trabalho que você falou que você começou a trabalhar com Maderite, que você fala do vazio. Mas aquilo, mesmo a forma, ela tem uma memória, ela é uma interpretação cultural. Eu queria saber como é que você se relaciona com isso, entende? Porque o tempo todo você fica falando assim, não, eu estou procurando o vazio, eu estou procurando aquilo onde não tem, não fala, aquilo que não transmite, que não é narrativo, mas em alguma medida. Claro que é. Você está falando do Michel Foucault, epistemia, lógico, não tem jeito. Lógico que é um procedimento, é um processo cultural. Você tem toda a razão. Você, no instante seguinte, o ready-made é uma obra de arte. Não dá para você ultrapassar esse fato. Quer dizer, eu acho que... Vamos pensar assim. Você tem um discurso. Eu verbalizei os meus discursos visuais. Entretanto, eles permanecem neles. Esse objeto que aqui está, ele permanece nele. Ele guarda, nesse cone que nós estamos falando da memória, ele guarda uma presença atualizada, mas ele foi feito quando você não tinha nascido. Então, ele tem referências que, para você, são estranhas. É grego.
Tá certo? Eu fiz em 1966. Então, mas isso não elimina o fato, eu espero, que ele esteja atualizado, que ele se atualize continuamente e ele permita outras relações, ou para acompanhar o Tadeu, outras interpretações que eu vou fazer. Ele, para mim, não é o mesmo que eu fiz naquela época, porque eu também não sou. Eu vou falar de atual e virtual, isso não existia em 1966, não existia esse conceito. Esse é aquele... como é que ele chama, Tadeu? Eu não vou lembrar mais. Bom, tudo bem, o Deleuze, isso aí do Henri Bergson, tá bom? Atual e virtual, melhorando. Mas ele tem um livro chamado Que é o Virtual, que trata disso maravilhosamente bem. Infelizmente, eu não estou lembrando o autor agora. Pierre Levy. Então, sim, a sua pergunta tem todo sentido, eu concordo com você. Só que eu acho que quando você tem uma relação com esse trabalho, você constrói essa relação. Vamos pensar, quando Michel Foucault, perdão, desculpem, aquele escreveu O Olho e o Espírito, agora os nomes estão indo para o binário. Quando Merleau-Ponty foi para Lascaux, foi em 1958, quando foi descoberta a coisa. Aí que ele falou, a fissura na parede me fala uma coisa, o bisonte me fala uma coisa que eu sei e uma coisa que eu não sei. Isso ele falou lá naquele momento, em que aquilo estava se abrindo para o mundo. Hoje, quando a gente vai em Lascaux, não dá para ver assim. Só que você não dá para visitar Lascaux dessa forma, mas dá para você visitar o texto O Olho e o Espírito do Merleau-Ponty e ter uma atualização daquele texto fantástico, imanente, inacreditável. Então você vai ver o que você vê, e você vai ver o que você não vê, não é de novo, pela primeira vez. Eu acho que arte é pela primeira vez. Se ela é boa, é pela primeira vez, mesmo que não seja arte, mesmo que seja instalação. Não, claro, essa relação contínua de criação de memória, eu estou te acompanhando. O que eu estava perguntando, na verdade, o que eu estou tentando pensar, que é a minha curiosidade, é assim. Em 1966, eu não tinha nascido, mas você já tinha tido uma série de movimentos, por exemplo, russos, geométricos, que trabalhavam... E então, a interpretação cultural ocidental já estava estabelecida. Sabe, o Albert já tinha escrito os textos dele sobre o quadrado, e o quadrado é uma forma muito recorrente no seu trabalho. Perfeitamente. Então, essa relação, ela se estabelece ou você tenta anular isso? Não, se estabelece da mesma forma que se estabelece com você esse trabalho. O Casimiro, como é que é? Malevich, eu não conheci. Aliás, eu vi um Malevich muito recentemente, de fato. No dia que eu vi o Malevich, eu ouvi uma história incrível. Eu estava lá no CCCB. Eu vi uma história incrível que ele e o Tatlin brigavam aos berros nas reuniões. Um dia, o Casimir Malevich ficou exaltado, levantou e começou a falar. Sabe o que o Tatlin fez? Tirou a cadeira dele. O cara voltou e sentou no ar. Quer dizer, esse tipo de coisa conta nessa história. Então, para mim, o Malevich é o cubo, é o branco no preto, mas é o Tatlin tirando a cadeira, é o Albers fazendo homenagem e vai embora. Quer dizer, nós somos infernais. Quer dizer, nós vivemos uma época em que o acúmulo de informação gera alguma coisa que é anárquica, mas que você, de algum jeito, vai... Por que eu uso o cubo? Porque eu queria forma simples. E você tem que lembrar que, em 1960... 65 tal, havia o minimalismo. Eu não me influenciei pelo minimalismo, eu sou da mesma época, com as mesmas questões no ar. Vamos pensar, você pensa assim, 1965, isso é 66. 67, aquele mais importante minimalista, o único, o texto... Donald Judd, o texto dele é de 67, o texto que ele começa a pensar essas relações. Agora, você pensa o Oiticico em 65 escreveu sobre o Parangolé. Quer dizer, nós tínhamos também aqui uma riqueza que estava se estabelecendo no discurso plástico, no discurso cultural. Então, sim, existe o Malevich, sim, existe o Donald Judd, e por aí vai. Mas existe aquilo que estava fermentando aqui, todas as crises que nós estamos vivendo, todas elas. Nós estamos num momento desgraçado, 67.
Não dá para esquecer o que estava acontecendo nesse momento aqui no mundo todo, mas nesse momento aqui não era exatamente simples, né? E tudo isso é um caldo que nós estávamos envolvidos. Eu estava envolvido com o ensino de arte. Aliás, eu não estava envolvido com o ensino de arte, mas com o aprendizado de arte. Eu não acredito que eu te ensine nada, eu acredito que eu aprenda com você e você aprenda comigo. É a ação minha que conta e a sua. Então, nesse sentido, é todo um universo de contradições. Mas eu pus no início aqui o termo contradição na palestra que eu ia fazer. Isso não é desculpa, não, mas eu já tinha consciência da contradição. Que não se instala só na obra, se instala nas nossas relações, naquilo que nós somos capazes de perceber nas relações que nos dizem respeito aqui, como na área de ensino, na área de produção de arte, assim por diante, né? Na área de curatorial de arte, né? Nós aqui, eu, você, nós três, nós quatro, estamos na mesma questão. Espera um pouquinho só. Como é que é o seu nome? Meu nome é Silvia. Eu acho que tem um pouquinho com essa colocação que você fala, que é o seguinte, eu não te conhecia pessoalmente, eu já vi muitas obras suas e, por acaso, e eu não sabia muito disso, eu não sei nenhum nome, e agora fiquei sabendo que você não dá um nome às obras. Né? E aí, vendo a sua explicação desse cubo e pensando nesses seus últimos trabalhos, eu não vejo, sabe, uma distância entre uma coisa e outra, eu vejo uma unidade entre os trabalhos. Só que, por exemplo, nos anos 60 você tinha uma outra idade, você tinha um contexto social, cultural, artístico que era outro. Então, a minha pergunta é mais ou menos assim, para você, como que era produzir obras nos anos 60 e como é produzir obras hoje, né? Existem diferenças? Claro que sim, mas o que é mais substancial na produção de um artista, pensando você como o norte dessa produção? Deixa eu te responder de uma forma simples. Você permanece fazendo esse tipo de coisa porque aquilo que você fez, o último, cria questões para você. E você vai fazer um outro a partir das questões criadas por aquele trabalho. Então, isso me fascina muito, eu adoro isso. Por outro lado, eu sou que nem as tartarugas, eu sou anfíbio. Isto é, eu vivo na água a arte, e vivo na terra o ensino de arte, a atividade didática. Para mim, essas são duas faces de uma mesma moeda para mim. Me agrada muito a relação com o outro, aquilo que nós trocamos em relação à minha vida dentro d'água, a arte, o que eu faço. Eu nem falo muito de arte, mas aquilo que eu faço e que interfere na nossa relação com um terceiro. Eu não sei se eu estou respondendo muito a sua pergunta, mas eu diria para você que hoje não é nem mais nem menos. É muito interessante. Eu adoro essa relação que eu tenho. Bom, também agora adoro comer banana e outras coisas, enfim. Oi, eu sou Oi. Rodrigo. Rodrigo? Aham, Rodrigo? isso. Ah, tá bom. É que acho que você não falou muito, tipo, da sua parte como professor também. Eu queria saber mais disso, exatamente como isso influiu nas suas obras, na sua vida artística e como influi e como você conciliou e tudo mais. Bom, eu falei que o anfíbio ele vive da água e na terra para não confundir uma coisa com a outra. São duas coisas diferentes antes de mais nada. Mas você faz artes plásticas, né? Você é nosso aluno, então? Então, deixa eu falar com você. A matéria que eu mais gosto de dar lá, aqui eu acho que tem uma participação minha importante, é o desenho de observação. Então, por que vocês riram? Não, mas eu vou continuar dando essa matéria e vou dar outra também. Aqui nesse ano eu simplesmente não tive contato porque não era possível com o departamento. É todo um processo complicado, uma pessoa que se aposentou dá aula na graduação e eu passei por esse processo. Porque eu gosto muito de dar aula na graduação, como eu estava falando antes de vocês, a maior parte de vocês chegar. O desenho, sabe como é que eu encaro? Eu não encaro como um aprendizado, ou como uma técnica, ou como um bem-fazer. Isso não me interessa.
O que me interessa na sua relação com o desenho é usá-lo como instrumento de raciocínio, é usar o desenho como chave de parafuso, ou serrote. Então, eu, como relação com você de professor, eu tenho que te dar meios para você desenvolver o seu discurso, e não técnicas. Deixa eu te falar de uma maneira mais simples possível, que isso quer dizer que eu acredito firmemente. Você tem, em qualquer universo de relação comunicativa, você tem o discurso, isso que eu estou fazendo agora é o discurso, e você tem o repertório, as palavras e conceitos e conhecimentos que eu tenho e que eu estou usando no meu discurso. Tradicionalmente, o ensino é dar repertório, ampliar o repertório. Então, você trabalha com técnicas, trabalha com fazeres, vários aquarelas, sei lá. Eu acho que o fato de você ter grande repertório não implica em você ser capaz de utilizar um discurso. Então, eu faço uma inversão. Eu vou estimular o seu discurso. Agora, como é que eu faço isso? Bom, através de técnicas de ensino, com certeza, sem dúvida nenhuma, que eu desenvolvi durante os anos que eu dou aula e que eu recebi do meu professor, meu mestre, que chamava-se Wesley Duke Lee, que introduziu aqui no Brasil uma determinada abordagem da questão do desenho que eu uso. É claro que é outra coisa que eu uso hoje, é completamente diferente. Para voltar à sua pergunta, é completamente diferente, mas, digamos, essencialmente, eu trato da minha... Então, eu estou envolvido em aprendizado, eu não estou envolvido em ensino. Eu estou envolvido... Eu tenho que estimular o seu interesse para você desenvolver o seu discurso. É claro que esta também é uma relação sedutora. Essa questão dessa troca, e aliás, a arte também tem uma participação sedutora. Eu devo confessar para você que eu gosto muito desse aspecto. Eu temo em dizer para você que eu seja um especialista nisso. Mas eu imagino quantas pessoas estiveram aqui no meu lugar e trouxeram vivo um trabalho deles. Né? Então, esse trabalho aqui, ele está aí para fazer uma passagem entre eu e você. Porque ele é vívido, ele é físico, dá para ver o que eu estou falando. Então, o procedimento que eu tenho é, principalmente no ensino, é estimular a você a ter um diálogo comigo e você vai apresentar coisas que vão me estimular, que eu vou ter que analisar e eu vou ter que ver. Então, o desenho, no meu modo de entendimento do ensino, é o lugar ideal para isso. Por quê? O desenho fisicamente é absurdamente simples. É o atrito de uma superfície mole numa dura, por um lado. É elementar a ação do desenho. Usa um lápis e um papel e não precisa de mais nada. O desenho, fisicamente falando, é só isso, é atrito. Se você quiser fazer um desenho, você rasga o papel. Depois, tem o seguinte, no discurso do desenho, não só materialmente ele é simples, mas instrumentalmente ele é simples. Na fatura ele é simples. Você pensa, por exemplo, nessa tela sem o meu nome lá. Se eu falo para você onde que eu ponho um ponto nessa tela para a ideia de equilíbrio, matou, é no meio, matou. Onde a gente pensa que pode estar uma pedra caindo, em que lugar que vai ser? Nós começamos a desenvolver elementarmente uma linguagem através do universo do desenho com um ponto. Aí você põe 2 pontos e assim por diante. Eu não estou querendo reproduzir o Paul Klee aqui, mas, sem dúvida, os instrumentos desse tipo de discurso são acessíveis, simples e não tem problema. Eu acho que o único lugar que é tão simples assim é o canto, que você só precisa do que você usa o tempo todo, a sua voz. Então, no desenho, você precisa de uma relação e você tem a mão, e a sua mão é o terminal do seu cérebro com o mundo. Uma poética do desenho começa por eu olhar o mundo, eu ver você, e eu entender que entre eu e você tem a minha capacidade, de algum jeito, estabelecer um contato com você através do lápis e do papel. Eu não preciso desenhar você para fazer isso, eu não preciso representar você para fazer isso. Eu preciso da minha e da sua boa inteligência. Está respondido? Uma parte, sim. Bom, qual é a outra parte? Tem várias. Não, essa foi uma parte interessante, de fato. Tem outras mesmo. Que é na sua relação com os seus alunos, como isso interfere na sua vida fora da escola. Bom, antes da minha relação com os alunos, eu tenho por princípio não dar nota. Eu abro mão de minha autoridade como professor na primeira aula. O aluno vai fazer autoavaliação. Então, nesse sentido, nós dois somos responsáveis pela sua nota. Porque a nota que você se der, você está dando para mim. Então, a primeira coisa que tem é esta relação que eu acho que tem que ser uma relação por igual.
É assim que eu faço e vou fazer sempre assim. Agora, você me perguntou a minha relação fora? No contexto? Hein? Se não me estimulasse, eu não ia voltar a dar aula na USP de graça, pô. Eu não sou um cara rico. Eu me estimula tanto que, enquanto o departamento achar que eu estou sendo útil para ele, eu vou continuar com essa atividade. Ou enquanto eu tiver condições físicas, eu adoro. Eu adoro, e me é muito estimulante, sim. Esse estímulo está sendo dado por você agora. A primeira coisa que eu te perguntei é se você era aluno no departamento. Né? Boa noite, Fajardo. Eu sou o Antônio Wagner. Por incrível que pareça, também sou um aluno da graduação. Por que incrível que pareça? Porque o normal é você encontrar jovens, né, 18, 19 anos, e aí, de repente, alguém... Você passou no exame de habilidade específica com uma nota muito boa? Acredito que sim. Pois é. Esse modelo de exame foi desenvolvido na época que eu comecei a dar aula no departamento, porque eu, durante 15 anos, eu dei aula em cursinho. Então, eu propus uma mudança do vestibular para que ele fosse mais democrático, que a matéria que tem mais que ver com a sua atividade futura profissional fosse a primeira, e a nota fosse válida até o final. Muito bem. Então, para mim não é surpresa nenhuma, para mim é muito grato o fato de que você esteja começando uma atividade e não há data, nós não temos aquela faixinha de que deixa de ter valia, né? Não há data para começar. Você é muito bem-vindo no departamento. Sem dúvida, foi uma liberdade que eu tomei colocar dessa forma, até porque se eu não acreditasse que fosse assim, não teria me candidatado e tudo mais, além do meu interesse em artes e tudo mais, né? Mas a colocação que eu queria ouvir da sua parte seria no sentido de que muito da sua obra que você nos apresentou pressupõe, pelo menos no meu entendimento, um conhecimento assim de física, de determinadas disciplinas que são bastante ligadas, digamos assim, à área de exatas. E eu te faço essa pergunta justamente porque eu sou engenheiro civil, né? E me aposentei e tal, e agora pretendo continuar militando na área de artes, né? Então eu queria saber em que medida e qual foi a necessidade, onde você foi buscar, se é que houve essa necessidade, essas informações dessas disciplinas complementares, digamos assim, às artes. Eu fiz um colegial muito ruim, viu? Eu, infelizmente, não teria condição de fazer a engenharia que você fez. Deixa eu dizer uma coisa que eu não falei aqui e que eu acho que é um dos elementos mais importantes do meu trabalho. O meu trabalho é pedestre. Ele é pedestre em todos os sentidos, no sentido de que ser pedestre é para todos, é muito simples, só precisa das pernas para ser pedestre. No segundo sentido, é que ele é temporal, você tem que andar em torno do trabalho e ter a relação que você tem com ele. Então, eu devo te confessar que eu acho que, como eu falei aqui, que o meu trabalho não exige um entendimento conceitual, porque ele não tem um contexto interno que tem que ser interpretado, eu acho que o meu trabalho é muito simples. Agora, eu fiz arquitetura, então tem certos conceitos de arquitetura que eu uso no meu trabalho. Você cansou de ver tijolo aqui, não há dúvida nenhuma que eu não vou negar para você que eu tenho conhecimentos também. Mas eu vou afirmar para você que boa parte dos usuários do meu trabalho não tem 10 anos de idade. Você viu no meu trabalho que eu fiz no Rio Grande do Sul, as crianças correndo. A Vânia, que está comigo, ela ficou fotografando. Eu tenho milhares de fotografias de uma interação das crianças com o meu trabalho. Meu trabalho teve lá, e eu gosto quando tem um caráter lúdico, direto, simples. Agora, é claro que eu estou falando em Deleuze, Merleau-Ponty aqui, mas isso não é
O meu trabalho não é decorrência do Deleuze, o Deleuze é decorrência do meu trabalho. Eu tive que ir para o Deleuze para entender de algum jeito. Eu falei aqui de virtual e atual. Eu tive que buscar isso, porque eu, quando fiz esse trabalho, não tinha esses conceitos. Eu acho também que endeusar o trabalho, dizer que eu fui por causa do trabalho. Não, é um processo que você vai ter. Você que entrou agora no departamento e fez engenharia, vai ter uma série de questões que vão ser confusas e nubladas para você, que você vai ter que dar conta. E vai dar conta, eu tenho certeza. Vai dar conta, sabe? O que é pintoresco? O pintoresco é uma palavra que não faz sentido, um pouco. Mas você vai um dia ter que enfrentar um pintoresco, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é isso. A maravilha da vida é esse jogo de interrelações, né? Quando eu dei a mão para você, é esse jogo de relações. Né? Ok, muito obrigado. Vamos fechar o lote ou tem mais perguntas? Tem uma pergunta. Oi, meu nome é Celso. Eu queria saber como é que você escolhe os materiais, qual que é a relação, por que você escolhe, qual o motivo que você escolhe os seus materiais, assim, porque são muitos, né? É a partir do que você está pensando, ou é o material que você vê e vê as possibilidades dele e começa a trabalhar? Eu acho que são as duas coisas. A partir, muitas vezes, do que eu estou pensando, sim. Eu queria o espelho. Então, eu começo, a partir desse querer, eu começo a ver as variedades e diversidades que tem nesse material. Agora, tem outros materiais que simplesmente ocorrem na minha vida pessoal, na minha experiência de vida, de ver o mundo. Eu morei em Cotia durante 12 anos. E quando você vai para Cotia, você é de lá? Tá, né? Quando você vai para Cotia, você passa por muitas olarias e muitos lugares que tem tijolo. Eles empilham tijolo. E empilham de um jeito que simplesmente eu precisei olhar para empilhar de um jeito próximo. Eu entendi nessa minha experiência de que o tijolo ele tem uma resistência pontual altíssima. Você vai até 3, 4 metros de altura. E, na verdade, eu sei o que é resistência pontual, fiz resistência materiais e tal. Mas simplesmente ver os tijolos me sugeriu coisas. Agora, tem materiais que é impossível, simplesmente impossível você ter a sugestão que venha da sua experiência. Boa parte vem. Mas outros materiais, você tem uma incógnita que você quer resolver. Por exemplo, o trabalho de glicerina, claro que eu sei que vem do sabonete, mas não veio do sabonete. Veio do meu interesse, do meu entendimento do que seja higroscopia. Veio da minha vontade de fazer alguma coisa que tivesse transformação, que tivesse vida, enfim, que tivesse começo, meio e fim. Então, isso eu fiquei pensando. É único aquele trabalho. Você vê que não tem nenhum outro. Tem um outro de glicerina, enfim. Mas é um trabalho que a sua pergunta é muito oportuna para mim, porque esses trabalhos que eu, de repente, discuto... Você sabe o trabalho da Arte Cidade? Eu vou te falar como é que eu fiz esse trabalho, porque é isso aí. Eu, quando cheguei lá, aquele trabalho que eu mandei arrebentar... Quando eu cheguei lá, já estava decrépito o lugar e já tinha buracos na telha. E tinha chovido no chão, estava cheio de água no chão, e eu passei por uma poça, olhei para a poça e vi o reflexo do céu. Resolvi o trabalho exatamente nesse instante, nesse átimo. Nem sempre é assim, mas esse foi... Olha, eu estava com o curador, eu falei o trabalho no instante seguinte, como ia ser ele inteirinho, porque o resto era fácil. A poça d'água é difícil. Fala. Você falou de desenho, aquela história de uma superfície mole sobre uma superfície mais rígida. E tem uma ocasião que você falou que o desenho era o espaço entre. Tem mais que ver com aquela coisa daquele madeirite vermelho. Emenda essas duas coisas, vai. Bom, então vamos pensar assim. O que o desenho faz? O desenho faz uma linha. Pensa numa folha de papel. Você fez uma linha. Você fez uma linha e fez 2 espaços. Você dividiu o espaço. Então eu tenho que ter consciência de que eu não vejo só matéria, massas. Eu vejo espaço entre as matérias e massas. As coisas se constroem junto. Então, quando você está produzindo um desenho, você vai ter que ter consciência disso. O espaço entre é essa relação estranhíssima de que eu estou olhando para você, eu estou olhando para o seu rosto.
Eu estou olhando para a sua boca. Se eu tiver com lápis e estou fazendo a boca, eu não estou fazendo só a boca, eu estou fazendo a boca, o queixo e todo o resto. Se eu não tiver consciência dessa operação, eu vou perder a oportunidade de ver esse espaço entre o universo. Eu não sou a única pessoa que trabalhou com espaço entre, e na arte tem vários artistas. O primeiro que me lembro de espaço entre é o Bruce Nauman, que muitas vezes ele fazia literalmente de madeira o espaço entre duas coisas. Eu enfiava algo numa cadeira, tirava a cadeira e ficava o espaço entre. Ou aquela artista inglesa, Rachel Whiteman, que ela faz isso o tempo todo, o espaço entre. Então, o meu trabalho, quando eu fiz rua de madeira, você falou extremamente bem, o espaço entre, é esse vazio, sem dúvida. Então, como eu advenho do desenho, como você me perguntou aquela hora, eu tive aula de desenho e advenho daí, ao desenho veio a pintura. A pintura é completamente diferente, é superfície. Então, eu tive que aprender no espaço entre, no vazio, a superfície do papel. Mas isso me lembra muito também a definição da própria arquitetura, né? Quando se pensa Com assim, certeza. que a engenharia constrói, Com o certeza. arquiteto constrói o oco. Entre Com uma certeza. parede e outra, Com certeza. ali o buraco é a arquitetura, né? É o espaço onde não tem. Absolutamente. Né? E esse Totalmente. é a tua cabeça também, né? Eu não sabia que a tua formação era arquitetura. Isso é muito arquitetônico, né? O Heidegger, ele tem uma história maravilhosa. Quando o poteiro faz o pote, ele, na verdade, não está fazendo pote, está fazendo vazio. Né? Que depois vai ser preenchido por alguma coisa. Então, o arquiteto também. O arquiteto é um consultor do negativo da construção, do vazio. Né? Deu? Vamos fechar o lote aqui? Tá bom? Não, é que agora já está baixando o tônus do organismo aqui. Então, eu queria agradecer muitíssimo. E é verdade. Eu falei no início que, para mim, é uma honra eu poder falar para pessoas e um público como vocês sobre o meu trabalho. É, para mim, realmente gratificante, muito gratificante. Não é fácil, não. Você tem que preparar esse discurso de algum jeito. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, muito ao Tadeu por ter permitido e propiciado que eu tivesse essa oportunidade aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Pessoal, eu queria agradecer, então, a fala incrível do Fajardo e comunicar que na próxima terça-feira, dia 22 de maio, nós teremos uma palestra, uma conversa com o Paulo Galina, que falará sobre o Júlio Plaza, sobre a obra do Júlio Plaza. Então, agradeço de novo ao Fajardo, agradeço a todos vocês e até terça. Obrigado.